Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós ficamos até emocionados, né? Realmente nos traz à memória, né, nossos filhos pequenos fazendo teatro nessa data, não só no Dia dos Pais, mas também no Dia das Mães. Nos traz à memória coisa aí, quando nós vemos eles louvando aqui, nós ficamos surpreendidos com eles, a capacidade que eles têm, né, até mesmo de decorar a letra da canção, entoar. Isso é bonito, isso é lindo. Procure mesmo estar trazendo seus filhos nos ensaios, na escola bíblica dominical, nos cultos da noite, para eles estarem na salinha, quando estar lá, não se preocupe, estarão com as professoras ali, aprendendo também da palavra de Deus. Meus parabéns a todos os pais, cada um de nós, que somos pais, como a letra da canção disse ali, às vezes, madrugada, acordado, preparando o remédio, às vezes tendo que sair às pressas, para socorrer. Não, às vezes não precisa nem sair às pressas para ir para a rua, para um UPA, para um hospital, não. Às vezes é sair do seu quarto porque seu filho teve um pesadelo, tem que ir lá orar com ele, conversar e até mesmo às vezes, como algumas vezes eu tive que fazer, dormir na caminha junto com ele. Uma ou duas vezes eu fiz isso, Leila também fez, porque as meninas estavam tendo algum tipo de pesadelo e queria lá o pai e a mãe junto deles lá. E às vezes também a porta do seu quarto quase sendo arrombada de madrugada, seus filhos querendo colo de madrugada e dormem no meio de vocês, no meio de nós. Mas isso é bom. São tempos que não voltam mais. Aproveitem esses momentos com nossos filhos, o tempo que eles estão conosco. O período que eles vão passar conosco aqui é o tempo que o Senhor reservou para eles, sob nossa responsabilidade de educar, de ensinar, de alimentar e de vestir. Porque o desejo de cada pai é que cada filho seja obediente aos pais. Meu pai me ensinou, não é seu parente, mas é mais velho que você, tem que respeitar. Hoje, infelizmente, nós vemos algumas situações que vemos filhos que não respeitam nem dentro de casa, quanto mais na rua. Eu sou do tempo de menino, nós morávamos na ilha, e toda vez que nós vínhamos no centro, na cidade, a cidade lá dos anos 70, Angra dos Reis era bem pequenininho, todo mundo se conhecia, todos se conheciam, todos eram parentes. Vendo? Andando às vezes pela rua do comércio, meu pai ia fazer compra no Manuel Venâncio, e ele falava, vem ali o teu tio, vai lá e toma bênção. Eu lembro ainda dos tios. Tinha um que eu tinha medo dele. Ele tinha uma mãozinha mirrada. Tio Libório. Tinha uma mãozinha mirrada e toda vez que eu via aquele meu tio, eu tinha medo. Vai falar para ele, vai lá e toma bênção com seu tio. E olha que alegria que era. Você não faz ideia. Eu chegava lá, bênção, tio. Deus te abençoe, meu filho. Espera um pouquinho. Metia a mão no bolso, aquela calça. Então aquele bolo de dinheiro contava. Tirava uma notinha na mão para você comprar um doce. Nunca sabia que nota era aquela. Era nota verde, nota vermelha, dos anos 70, agora nota cor-de-rosa. Não sei. Aí eu pegava e dava para a mãe. Aquilo. Era um tipo de educação que nós procuramos passar para os nossos filhos, mas o tempo vai consumindo essas coisas. A modernidade, a internet, é a moda do momento. Tantas coisas lá ensinando, às vezes até desensinando, deseducando aquilo que eles têm aprendido de casa. A internet deseduca, não sei nem se existe essa palavra, os professores de português aí, né? Faz a criança esquecer aquilo tudo que aprenderam dentro de casa. A moda é outra. Infelizmente, é assim. Nós estamos passando. Uma coisa que eu procuro falar com minhas filhas é que elas não vão ter pai para toda a vida, nem mãe. Enquanto tem, zere por eles.
Zé Pereira, que um dia não estarão mais aí. Aí vai ser só lembrança. Só lembrança. Como eu tenho lembrança boa do meu pai. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada pai. Essa é a minha pequena homenagem a cada um de nós. Eu gosto muito, irmãos, quando eu fico prestando atenção no culto, quando Deus começa a falar desde o primeiro louvor, tá? Circunstâncias das nossas vidas que enfrentamos dia após dia. O culto hoje falou disso aí. Desafios, batalhas. Enfrentar desafios. O culto está falando disso aí. Quando nós falamos em desafios, todos nós temos desafios. Todos nós vamos enfrentar nossas lutas diárias, desde a hora que acordamos. Nós oramos para que o nosso dia seja uma bênção, para que o nosso dia seja abençoado. Nós oramos para que o Senhor possa abençoar o dia dos nossos vizinhos, daqueles que estão dentro da nossa casa. Mas quando saímos da porta do nosso quarto para fora, algumas vezes o problema já está nos esperando lá fora. Quando pensamos que o dia vai ser bom, olha, vai ser um dia maravilhoso. Os problemas às vezes já estão batendo a nossa porta. Os desafios já estão batendo a nossa porta. A forma que nós reagimos a esses desafios mostra realmente quem você é em Cristo Jesus. Porque por muitas das vezes nós somos afrontados, humilhados, maltratados. As pessoas já acham que nós, por sermos crentes, servos de Deus, somos bobos, otários. Alguns pensam assim. Pode fazer o que bem entende, o que bem quer. Mas eu estava meditando semana passada, que eu ia ministrar essa palavra, semana passada, quando o Gessé ministrou aqui, para a glória de Deus, ele trouxe a mesma linha que eu ia trazer aqui sobre desafios, algumas coisas que nós precisamos aprender a romper no nosso dia, para que possamos vencer em Cristo. Por que às vezes nós temos uma vida minguada, uma vida derrotada? Porque nós não nos lançamos aos desafios para vencê-los. Nós não queremos que esses obstáculos saiam da nossa frente para que nós possamos avançar em Cristo. Foi o cerne da mensagem que foi ministrado domingo passado aqui. E eu falei com o Jessé aqui, eu falei, não se preocupa. Rapaz, ele veio falar comigo, eu falei, não se preocupa. A mensagem seguiu a mesma linha. Então eu quero convidar você nessa noite a nós meditarmos juntos nesses desafios que a vida nos oferece. E eu quero pautar a mensagem dessa noite em cima de um desafio icônico. Um que foi citado há muitos tempos atrás, há muitas eras antigas, e que a arqueologia bíblica já até mostrou e provou que realmente essa batalha aconteceu. Claro, você conhece o texto que eu vou mencionar agora, de trás para frente, de frente para trás, em hebraico, em grego, em línguas estranhas. A propósito, eu quero também abrir um parênteses aqui, falando em línguas estranhas. Eu quero abrir um parênteses, que eu recebi hoje uma mensagem, não sei se o pastor Jorge recebeu essa mensagem, falando das Olimpíadas. O texto da mensagem era: tentaram nos parar, mas não conseguiram. Aí mostrou algumas cenas de alguns atletas brasileiros e até mesmo de outros países, fazendo menção ao nome de Jesus Cristo, lá dentro. Passou lá aquela menininha do skate lá, falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, falando em Libras, não é isso? Foi em Libras que ela falou. Eu vi também os atletas da Ilhas Fiji, parece que eram 6 atletas, mais a comissão técnica dele, não sei quem sabe, está sabendo aí, mas as Ilhas Fiji, elas estão sendo fortemente evangelizadas, elas estão sendo fortemente impactadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Inclusive esses atletas dentro da Vila Olímpica, enquanto muito iam para o restaurante, para as conversas, eles montaram na ala deles uma igrejinha que eles cultuavam a Deus. Viu isso lá? Ilhas Fiji mesmo, é isso? Eles estão sendo impactados. Eu vi aquela menininha da ginástica rítmica, eu não lembro o nome dela agora, que torceu o pé, a panturrilha, Vitória. Ela agradecendo a Deus. E ela orando, junto com a treinadora dela. Aquilo me impactou. Ela orando, ela começou a falar em línguas estranhas. Não foi isso? E ela falou: estou sendo batizada com o Espírito Santo. Pensa nisso, irmãos. Como isso é lindo de se ver. Deus está agindo. O mesmo Deus que agiu lá no passado,
é o mesmo Deus que age hoje e faz milagre. O milagre do começo do ministério de Jesus foi transformar a água que faltou na festa ao vinho. Ele transformou a água daquelas talhas, transformou no melhor vinho possível. O maior milagre que Jesus faz na vida do homem também é transformar ele da água para o vinho. Porque ele não transforma algo sem sabor em algo saboroso. Ele transforma a vida do homem de uma forma que o homem venha a ficar de pé e ser chamado homem de Deus. É a transformação através do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, esse parênteses que eu queria abrir e deixar aqui para vocês. As batalhas das nossas vidas não terminam quando nós vencemos o mundo. Nós vencemos a cada dia, todos os dias somos desafiados. Eu citei essas pessoas aqui, veio à mente, porque onde elas estavam, o ambiente em que essas pessoas estavam das Olimpíadas era um ambiente completamente contrário à pregação do Evangelho. Alguns diziam que vão ser punidos por causa daquele tipo de manifestação, mas nós não podemos nos calar. Onde nós estivemos, a Bíblia nos orienta a isso. Onde você estiver, exale o bom perfume de Cristo Jesus. Exale. Você é servo de Deus. Você é crente em Cristo Jesus. Chega desse negócio de ficar escondido, camuflado. Chega disso. Se coloque, se lance. Vença com esses desafios. Primeiro livro de Samuel. Coloca para nós, por favor. Você conhece esse texto. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Versículo 17 em diante. Você conhece. Fala de uma batalha que houve ali. Claro, você sabe dessa batalha entre Davi e Golias. Uma batalha icônica. Como eu falei, a teologia mesmo mostra que realmente existiu essa batalha. E disse Jessé a Davi, versículo 17: Toma, peço-te, para teus irmãos um éfa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Versículo 18. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de milho, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. 19. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Até o versículo 30, tá? Davi, então, se levantou pela manhã, bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subido do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, presta atenção aqui, porém, todos os homens de Israel que estavam na batalha, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o feriu, o rei o enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai de Israel. Então, falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que o ferir. E ouvindo Eliabe,
seu irmão mais velho. Falaram aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Muito bem, esse texto aqui um pouco longo. Você conhece, claro, você conhece, já ouviu aí inúmeras mensagens, mas muitas coisas aqui nos chamam a atenção e vem nos advertir também. Será que podemos extrair desse texto lições práticas para o nosso dia a dia? Sim, podemos. Podemos. Algumas coisas aqui que eu li, algumas frases que foram lidas aqui, é muito interessante. Porque Davi, ele simplesmente foi lá, mando do pai, eu entendo agora que é usado pelo Senhor, levar apenas um mantimento, ver como é que estavam os irmãos, a batalha. E a cena nos descreve o seguinte, que quando ele chega no local onde estavam os carros, eles estavam saindo à batalha, estavam saindo a formar as fileiras para se preparar para a batalha. Mas a cena que ele observa é que ninguém quer lutar. Ele fica olhando aquela cena, aquele menino ruivo, franzino, fica observando aquela cena, e todos os homens de Israel estavam entrincheirados, escondidos, olhando um exército, olhando para o outro, um do lado do vale, outro do outro lado do vale, olhando para um para o outro, mas ninguém se decidia a lutar. Ninguém queria. Hora por outra, saía lá um homem, um gigante, que afrontava o exército de Israel. Olha, você sabe muito bem quem é esse homem, Golias. E Golias afrontava: dá-me somente um, traz o campeão de vocês aí, somente um que lute comigo, e se prevalecer contra mim, seremos seus servos, mas se você não prevalecer, vocês serão nossos servos. Eles sabiam muito bem o que os filisteus podiam fazer com eles se perdessem uma batalha. Quem ia se arriscar? Eliabe, Samar, Abinadab, eram os irmãos de Davi que estavam ali. Quem será que ia enfrentar o gigante? Qual seria a sua reação, crente, você que está aqui hoje? Se você estivesse naquela situação, você fosse enviado para lá, vendo aquela cena, exército de um lado numeroso, exército numeroso do outro, você presenciando aquela cena, qual seria a sua reação? Você vai olhar assim e vai falar para mim: não, eu clamava o nome de Jesus, eu lutava, eu cortava a cabeça daquele homem lá. Mas Davi era um homemzinho franzino, pastorzinho de ovelha, cuidava lá, segundo o irmão dele, Eliabe, poucas ovelhas do pai, levava para o campo, trazia do campo, guardava, levava para o campo a se alimentar, procurava água. Era esse rapazinho aí. Agora eu quero que você se coloque como um Davi. Se coloque como um Davi. Você olhando para as suas limitações físicas. Você olhando para as suas limitações físicas. Você olhando para aquele homem gigante, guerreiro desde a sua infância, porque havia escola de gladiadores, escola de guerreiros. Ele era um mercenário a serviço do exército filisteu. Não tinha medo de morrer, porque ninguém ia desafiar um homem daquele. Você sendo um Davi, como você reagiria? Você poderia falar: não, provavelmente eu ia me esconder junto com o exército israelita. Eu ia me entrincheirar também, vou lá morrer nada. Porque pesava sobre os ombros daquele que aceitasse o desafio. Se perecesse no desafio, a nação toda ia ter a memória de um homem que desafiou um gigante e pereceu. A nação foi cativa por causa dele. Como seria a casa dele? Mas Saul, vendo aquilo ali era papel do chefe do exército de Saul. Saul também era um homem alto, forte. Mas Saul
Ele tinha consciência da limitação dele, porque o Espírito do Senhor já tinha se retirado sobre ele. No capítulo 15, se não me engano, o Senhor já havia retirado sobre ele. E Saul começou a fazer maldades. Então ele não ia enfrentar aquilo ali, porque ele sabia que se ele fosse, com certeza, ele também pereceria. Saul estava na sua tenda, tranquilão, na boa. E ouviu dizer que tem alguém lá querendo desafiar. Mas está sendo impedido. É um garotinho, um molequinho, gurizinho lá, ruivinho. Traz ele aqui. Traz esse rapazinho aqui. Ele é apresentado diante do rei. Ele sabia qual era o prêmio que ele iria receber. Qual o prêmio? Ele ia casar com a filha do rei, com a princesa. O nome da princesa era Merabe. Era a mais velha de Saul, era Merabe. Era a prometida. Seria ela que iria casar com quem vencesse Golias. Mas só que Saul, ele faz uma jogada lá, como tem isso, faz uma jogada e entrega Merabe para o capitão. Só sobrou quem? Mical. É com essa aí que você vai casar, rapaz. Mas ela amou Davi, gostou de Davi, se apaixonou por Davi. Então, a cena descrita é a seguinte, e essa é uma lição que nós devemos aprender: tomar decisões. Davi poderia muito bem, assim como nós nos colocando na posição dele, se entrincheirar também. Mas Davi falou o seguinte para aqueles homens que estavam ali, e falou para ele mesmo: eu decido lutar. Eu decido lutar. Não podemos baixar agora as nossas armas de jeito nenhum. Ele tomou uma decisão que aqueles homens não tomaram até aquele momento ali. É a posição que ele tinha, era decidir lutar. Não me importa a minha estatura, não importa a força do meu braço. Não, que uns convinham em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção de quê? Do nome do Senhor. Davi olhou para aquele gigante. Davi escolheu as armas. Olha aí, irmãos, que legal isso aqui. Ele escolhe as armas ainda. Não esperou o gigante falar: vamos lutar com espada. Davi, não, nós vamos lutar com as minhas armas. Saul equipou todo ele. Equipamento humano. Força do braço. Saul colocou o capacete e engoliu a cabeça de Davi. Colocou a couraça, o cara riou. Colocou a caneleira, o joelho dobrou. Colocou a sandália, os pés se juntaram porque ele não podia dar. Deu a espada, não conseguiu nem levantar. Falou: não. Com essas armas aqui eu não vou lutar. Às vezes, nós queremos lutar com as nossas armas carnais. Davi simplesmente falou para Saul: tira isso sobre mim, porque eu nem consigo andar. Muitas das vezes nós confiamos naquilo que nós temos: posses, bens, dinheiro, um bom emprego, um carrão do ano. Essa é a nossa confiança. Eu estava lendo uma matéria essa semana sobre a Porsche. Não sei quem me leu aí. Parece que 3 casos com Porsche de atropelamento e assassinato. Aí o repórter estava questionando: será que a pessoa que consegue comprar um Porsche de 350 mil reais tem liberdade para sair atropelando? Acha que ele está acima do bem e do mal? Às vezes o homem, ele se vale disso aqui, porque ele tem um bom emprego, tem um bom status e usa para benefício próprio. Confia naquilo ali. Mas lembre-se de uma coisa, crente, servo de Deus que está aqui hoje à noite. Você pode não ter posse. Você pode não ter bens. Você não precisa ter um carrão do ano. Mas uma coisa você tem: é o Senhor dos Exércitos. Faça menção desse nome. Davi olhou para Saul. Para Golias. Golias olhou para ele e falou: você está achando o quê? Que eu sou algum cão para você vir com um pedaço de pau e me escorraçar? Davi responde ele na mesma altura:
e fala o seguinte: rapaz, cara, presta atenção, estou olhando para cima aqui para falar contigo. Tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou contra ti não é com cajado, não é com pedra, não é com o meu carrão, não é com o meu trabalho, o meu emprego, o meu alto salário, a minha alta posição. Não! Eu não vou contra ti com isso, não. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É essa a fé que vence o mundo, querido. Aleluia! Assim que ele venceu essa batalha. E quando ele estava lá dentro, ele não pensou: eu vou casar com uma mulher. Ele é um garotinho ainda. Vou ter uma princesa para mim. Meu pai, minha família pobrezinha vai ter uma liberdade financeira. Não vai precisar mais pagar imposto. Não pensou em nada disso. Em bens materiais. Não, ele não pensou em nada disso. O pensamento dele estava no Senhor. Saul olha para ele e diz: cara, você, mãezinho, você vai lutar. Você tem certeza disso? Fala. Sabe de uma coisa, rei? Quando eu apacentava lá umas poucas ovelhas de meu pai no deserto, veio um leão, veio um urso. E eu agarrei-o pela barba e derrotei. Assim também eu farei com esse gigante. Ele, para mim, é apenas mais um leão e mais um urso. Quando nós olhamos para a nossa força física, nós não vamos vencer nada nenhum. Mas quando nós olhamos para o mundo espiritual e a nossa fé está baseada em Deus, nós podemos vencer muito mais coisas que nós pensamos. Às vezes nós nos limitamos. Olha os hinos que foram entoados hoje aqui. E as lutas vêm tentando te afastar de ti. É isso, né? Frieza, escuridão, procuro o que? Me cegar. Mas eu não vou o quê? Ajuda-me, Senhor. Essa ajuda. É essa ajuda que nós precisamos clamar ao Senhor. É essa força que nos motiva a buscar cada vez mais o Senhor. O Espírito Santo de Deus é essa força. É isso que nos impele a estar clamando o Senhor. É o amor que o Senhor nutre por nós, que nos une a Ele. Davi olha para aquele gigante. Eu não estou olhando um gigante, não. Eu estou olhando um desafiador do exército de Deus. Enquanto vocês, medrosos, e são entrincheirados, eu precisei vir aqui visitar vocês para tirar essa maldição de sobre Israel. Na linguagem arcaica diz isso. Eu precisei vir aqui. Em outras palavras, sabe o que Davi estava falando? Não tem homem de guerra aí, não. Não tem homem de guerra aí para lutar contra esse incircunciso filisteu, não. Vocês vão ficar aí tudo amedrontados. Quando vem uma luta na sua casa, qual é a sua reação, meu irmão? Se entrincheirar, se esconder da dificuldade, hein? Quando o desafio bate a porta, qual a sua reação? O que você procura fazer? O que? Escorre, se entrincheira, fica escondidinho lá. Mais uma coisa que eu aprendo com esse texto aqui. Não são as minhas palavras. Nós precisamos. Vou colocar a minha esquerda, é ruim demais. Vou a direita aqui. Outra coisa que eu aprendo aqui. Nós precisamos aprender a nos convencer a nós mesmos e também aos outros. Como é que é isso? E encorajar outros. Como é que é isso? Primeira coisa que nós temos que falar para nós mesmos. O Deus que eu sirvo é maior do que todos os deuses. Repete comigo. O Deus que eu sirvo é maior do que os outros deuses. Davi sabia disso. Mas os homens estavam entrincheirados e esqueceram-se disso. Nunca se esqueça disso. Eles formavam o exército do Deus vivo.
Você e eu fazemos parte desse exército. O exército do Deus vivo foi entoado hoje aqui, isso aqui também. Nós fazemos parte desse exército, irmão. E muitas das vezes, sabe o que acontece conosco? Esquecemos, sabe? Que nós fomos alistados nesse exército, simplesmente apaga da nossa mente. E pensamos assim, ó, as lutas vêm tentando nos afastar dele, falando assim, você é apenas mais um na multidão. Você é apenas mais um. O que você conta? Você não conta nada. Você não vale nada. Agora olha só uma coisa aqui, irmãos. Presta atenção nisso aqui. 3 irmãos de Davi estavam na batalha. Eliabe, Abinadab e Samar. É isso mesmo? Não me enganei com o nome? Acho que eram esses 3. Estavam lá na batalha. Davi era o quê? Da família, ele era o arrimo de família, não é isso? O último, o menorzinho. O menorzinho. Os valentes estavam lá. Eu acredito que se Davi fosse chamado para se alistar, ele prontamente falava, eu vou lá, eu estou aqui, eu vou lutar ao lado do rei, porque ele esperou a vez dele. Davi, ele simplesmente está lá, cuidando do pai. Olha aí, uma mensagem do Dia dos Pais, né? Tratando do pai, já na avançada idade, estava cuidando do pai, ficou em casa, junto com os outros, não foi para a batalha. Davi, ele tinha uma responsabilidade. Só porque era o caçula, ele não ia fugir das responsabilidades dele. Não é porque ele estava lá não foi convocado para servir o exército de Saul, porque ele não tinha responsabilidade. Ele tinha suas responsabilidades. Ele também estava batalhando. Não pense você. Não pense você. Se você não está nas fileiras, você está na retaguarda, você também faz parte desse exército. Ah, pastor, mas eu não faço nada na igreja. Ah, pastor, eu só venho aqui para esquentar banco. Não se preocupa. É a terceira coisa que eu preciso falar para você nessa noite. Se prepara, porque a batalha vai chegar. Você vai ser convocado para a batalha. Se prepara agora. Não é porque você não está na frente da batalha das primeiras fileiras que você vai ficar despreparado. Não. Lembra quando Gideão, o Senhor falou para Gideão, olha aí, tem muito homem contigo ainda. São muitos que querem ir contigo, mas muitos que querem ir contigo não estão contigo. Faz descer as águas, todo aquele que lamber a água como cão, separa, coloca à parte. Quem é que faz isso? É Deus. É Deus que faz essas coisas. Dá estratégia, é Deus que dá as estratégias. Podia ser mais um na multidão, mas Deus escolheu aqueles 300 para vencer um exército numerosíssimo. Deus está escolhendo você, que pensa, as circunstâncias vão estar dizendo que você não é nada, que você não vale nada, que você só vai ir para atrapalhar, como o Davi recebeu essa mensagem dos irmãos. É um presunçoso, não faz nada, só vem aqui para olhar a coisa. Não pensa assim. Deus pode e quer te usar na batalha. Se prepara. Se prepara, porque Deus está te chamando para a batalha. Davi se prepara para a batalha. Ele usará o armamento confiável. Olha aí. A armadura de Saul ele não quis, não conseguia, mas ele usou aquilo que ele sabia manusear. Se prepara. Se prepara. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se prepara. Aprenda a manusear a palavra da verdade. Aprenda a manusear aquilo que o Senhor colocou na sua mão, porque é isso que Deus vai usar em você. Se Ele deu para você, Ele vai usar em você. Deu para você, não vai usar em outro, querido. Se prepara, porque a batalha vem. Qual era a verdadeira arma de Davi? Qual era a verdadeira arma? Era fé. Simplesmente ele falou para aquele gigante, cara, você é só apenas para mim um leão e um urso.
porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem me amaldiçoando por todos os seus deuses, mas não conheço nenhum, eu só conheço um, que é o maior de todos esses deuses que você citou aí, é o Senhor dos Exércitos, e esse eu conheço muito bem e eu sirvo a Ele, porque por muitas das vezes eu estava no deserto, Deus me sustentou, vinha um leão, Deus me sustentou, me deu força, eu derrotei um leão. Fisicamente olhando, não dá para você derrotar um leão nem um urso, não dá. As batalhas às vezes parecem ser enormes, a dificuldade parece ser muito grande, mas quando você vai em nome do Senhor dos Exércitos, aquilo fica pequeno diante do nosso Deus. Aquela dificuldade, aquela circunstância é pequena diante do nosso Deus. Se prepare, confie em Deus, não confie nas suas próprias habilidades. Não confie nas suas próprias habilidades. Confie simplesmente no Senhor, que Ele pode fazer muito mais. Concluindo aqui, estou encerrando. O povo de Deus ainda luta contra Golias. Nós ainda lutamos contra Golias. Oponentes assustadores e intimidadores. Não batalhas físicas, mas sim conflitos espirituais. E conflitos espirituais, batalhas espirituais, só se vence, meu querido, com armas espirituais. E essas armas espirituais, você vai ler lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Devemos sim aceitar a batalha, que a batalha é do Senhor, não minha, e nos armar com aquilo que Deus nos oferece, armamento espiritual. Se prepare. Se prepare. Você está num quartel. Você está sendo preparado. Você está sendo ensinado a manusear esse armamento que o Senhor te dá, te oferece gratuitamente. Deus abençoe a sua vida. Tá? No mais, o Senhor esteja falando no seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração.